Pensa só, uma hidrelétrica gigante, uma rodovia que corta o país, uma nova área de mineração. Como é que o Brasil decide se projetos assim, de grande impacto, podem ou não sair do papel? Bom, a resposta está numa ferramenta super importante, o licenciamento ambiental. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos entender direitinho como funciona esse processo que fica bem no meio daquele eterno debate, entre o desenvolvimento e a proteção do nosso meio ambiente. Pois é, a pergunta que fica no ar é essa mesma. Como é que um país consegue construir seu futuro, crescer, sem destruir seu presente? Como a gente equilibra essa balança, sabe? De um lado, a necessidade de se desenvolver e do outro, a obrigação de cuidar dos nossos ecossistemas. É um baita desafio, e o licenciamento ambiental foi criado justamente para tentar dar uma resposta para isso. E olha, a solução aqui não é uma coisa de ou pode tudo ou não pode nada. A ideia é outra. A resposta está num processo legal, bem estruturado, que foi pensado para prevenir o dano. É um caminho formal, com regras claras, que serve para avaliar, colocar condições e ficar de olho nas atividades, tudo isso antes que elas causem algum estrago que não dê para reverter. Ok, mas para a gente entender como esse sistema todo funciona na prática, a gente precisa dar uma olhada na base de tudo, no alicerce. Ou seja, nas leis que sustentam o licenciamento ambiental. Então, essa aqui é a base legal de tudo. A gente pode dizer que o ponto de partida foi lá em 1981, com a Política Nacional do Meio Ambiente. Ela foi a primeira a organizar a casa. Depois veio a nossa Constituição de 88, que foi um marco, Colocou o meio ambiente equilibrado como um direito de todos. E aí, para botar isso tudo em prática, entram as resoluções do CONAMA. São elas que dizem o como fazer, sabe? Elas detalham como devem ser os estudos de impacto ambiental e os procedimentos que a gente vai ver agora. Beleza, a gente já viu a base legal. Mas e aí? Como é que um projeto sai do papel e vira realidade na prática? Bom, a resposta para isso é uma espécie de jornada. Uma jornada que tem 3 etapas bem definidas. E olha, são obrigatórias, viu? Essas 3 etapas são as famosas 3 licenças ambientais. Primeiro, a licença prévia, ou LP. Depois, a licença de instalação, a LI. E, por fim, a licença de operação, a LO. Cada uma delas está ligada a uma fase diferente do projeto. Isso garante que a análise ambiental vá acompanhando a coisa toda, passo a passo. É um processo linear e, o mais importante, não dá para pular nenhuma etapa. Vamos começar com a licença prévia, a LP. Ela é o primeiro degrau. Acontece lá no comecinho de tudo, na fase de planejamento. Imagina que o empreendedor chega com a ideia, o projeto. O órgão ambiental vai olhar para aquilo, para o lugar onde querem construir, e vai dizer basicamente o seguinte: ok, essa sua ideia, nesse local, parece fazer sentido do ponto de vista ambiental. A gente aprova o conceito. É um sinal verde para continuar planejando, mas só isso. Com a LP na mão, não se pode mexer numa folha de grama sequer. Depois da LP aprovada e de todo o detalhamento do projeto feito, aí sim vem a segunda etapa, a licença de instalação, a LI. Agora sim é o sinal verde para começar a obra. É essa licença que autoriza a construção física mesmo, a instalação do empreendimento. Mas atenção, não é de qualquer jeito. A obra tem que seguir à risca todos os planos e todas as condições que foram definidas lá na fase da LP. E por último, mas não menos importante, a gente tem a licença de operação, a LO. A obra acabou? Tudo construído? Calma, que ainda não pode funcionar. Antes, os fiscais do órgão ambiental vão lá para fazer uma vistoria completa. Eles precisam verificar se tudo que foi construído bate com o que foi aprovado nas licenças anteriores. E essa verificação é séria, sabe? Muitas vezes, isso envolve uma verdadeira perícia ambiental. Ou seja, uma análise técnica super detalhada, feita por especialistas, para ter certeza de que todos os equipamentos de controle de poluição, por exemplo, estão instalados e prontos para funcionar direito. Só depois dessa checagem, se tiver tudo ok, é que sai a OL. Aí sim é a autorização final para ligar as máquinas e começar a operar. Então, resumindo, a lógica é bem clara, Fase de planejamento e viabilidade precisa da licença prévia, a LP. Fase de construção e instalação, só com a licença de instalação, a LI. E para começar a operar de verdade, somente com a licença de operação, a LO. É uma sequência lógica. Isso garante que o projeto seja acompanhado de perto o tempo todo, e não só com uma foto lá no começo. Tá, mas por que esse sistema é todo fatiado em 3 fases? Por que não fazer uma licença só e pronto? Bom, a resposta para isso está na ideia central por trás de tudo, a lógica da prevenção. A grande sacada desse modelo de 3 etapas é que ele é inteligente. Ele não tenta adivinhar tudo de uma vez só, lá no começo. Não, ele permite que a avaliação seja progressiva.
A cada passo que o projeto avança, a gente aprende mais sobre os possíveis impactos dele. E, com mais conhecimento, dá para refinar as medidas de controle para ajustar o que for preciso. Essa frase aqui resume perfeitamente a filosofia da coisa, possibilitando ajustes técnicos e condicionantes antes que danos relevantes ocorram. Ou seja, a ideia é justamente criar momentos, criar oportunidades para fazer ajustes, para impor condições ao longo do processo. O foco é sempre agir antes que o problema aconteça. A palavra-chave aqui é proatividade. Não é esperar o leite derramar para depois limpar. Então, o ponto mais importante que a gente precisa guardar é este. O licenciamento ambiental não é só um cartório que dá um carimbo de pode ou não pode. É muito mais do que isso. Na sua essência, é um sistema de gestão de risco, focado em prevenir e controlar impactos. E olha, o trabalho não acaba quando a empresa consegue a licença de operação, não. O acompanhamento continua. Muitas vezes, isso acontece por meio de uma auditoria ambiental periódica. Pensa nisso como um check-up regular, sabe? Para garantir que a empresa está de fato cumprindo todas as regras e condições da licença ao longo dos anos. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, que vai até além do Brasil. Será que um modelo como esse, que é todo estruturado, que pensa no futuro, que é focado em prevenir, será que essa não é a chave para o desenvolvimento sustentável no mundo todo? Será que esse é o caminho para que outras nações também consigam equilibrar seus sonhos de crescimento com a necessidade urgente de proteger o nosso planeta? Fica aí a questão para a gente pensar.